Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esta videoaula de técnicas de sequenciamento em máquina única. Então, inicialmente, vamos relembrar o que é o problema de máquina única. É um caso em que a gente tem um único recurso e N tarefas, um conjunto de N tarefas para serem sequenciadas, para o processamento ou execução neste único recurso. Tá? Este recurso, que a gente chama aqui de máquina única, não necessariamente precisa ser uma máquina. Pode ser uma pessoa que executa atividades, pode ser uma pista única num aeroporto em que a gente quer sequenciar os pousos e decolagens, diversas situações da vida real que a gente pode modelar aqui como problema de máquina única. A gente sempre visa aqui otimizar alguma medida de desempenho. A gente vai ver várias aqui ainda nesta videoaula. Então, a solução do problema consiste na sequência de tarefas. A decisão que a gente tem que tomar aqui é o sequenciamento. Diferente de outros problemas, como de máquinas paralelas, que a gente precisa designar. Então, existe mais uma decisão, a de designação das tarefas aos diferentes recursos. Aqui só tem um recurso, então não tem a decisão de designação. No nosso caso aqui, para o conjunto de N tarefas, nós temos N fatorial sequências possíveis. Tá vendo? Então é um problema fácil de entender, só que o número de soluções possíveis cresce exponencialmente com o aumento do número de tarefas. Então ele se torna, na prática, difícil de encontrar uma boa solução ou a melhor solução de todas, a solução ótima. Muito bem, vamos ver aqui o primeiro caso, o primeiro problema, que é o de minimização do tempo de fluxo. Por isso vamos definir aí a variável FJ, que é o tempo de fluxo da tarefa J, que vem do inglês flow time, E temos aqui duas possibilidades de medida de desempenho: o tempo total de fluxo, que é a soma de todos os fluxos, e o tempo médio de fluxo, que é a média aritmética, a soma dividida pelo número de tarefas. Tá? Para esses dois casos, nós temos uma regra de prioridade que fornece a solução ótima. As regras, a gente sabe, são métodos muito simples de entender e de implementar, Então, por isso que quando a gente tem uma regra que fornece a solução ótima, é uma vantagem muito grande. Nesse caso, a regra que fornece a solução ótima é a SPT, a Shortest Processing Time, que faz a ordenação, priorizando as tarefas com o menor tempo de processamento. Então, a ordenação é do menor para o maior tempo de processamento. Vamos fazer antes um parênteses aqui, para discutir as diferenças entre fluxo e término, porque depois a gente vai ver um exemplo numérico deste problema aqui. Tá? Vamos lá então. No caso em que todas as tarefas já estão liberadas no instante zero da programação, o tempo de fluxo coincide com o instante de término da tarefa, das tarefas todas. Por isso a gente define aqui uma outra variável, que é a CJ, o instante de término da tarefa genérica J, que vem do inglês completion time. Tá? Vamos ver esse caso aqui por meio de um gráfico de Gantt, que é uma ferramenta visual muito utilizada aqui em sequenciamento da produção. Temos aí duas tarefas, J1 e J2, temos um instante de término da tarefa J1, C1, que coincide com o tempo de fluxo dela, que inicia no instante zero e vai até o instante de término. Tá? Para a tarefa amarela, J2, temos aí o instante de término da tarefa 2, que coincide com o tempo de fluxo dela. Então, o tempo de fluxo é o tempo de permanência da tarefa no sistema, estando ela em processamento ou em espera. Repara que no início da programação a tarefa 2 não estava sendo processada, ela estava esperando a vez dela. Mas mesmo assim já começa a contar o tempo de fluxo da tarefa 2. O tempo de fluxo começa do instante inicial até o instante de término. Tá? Um caso típico aqui é, por exemplo, a indústria de alimentos. Quando a matéria-prima chega, o tempo daquela matéria-prima, o prazo de validade, o período para decomposição, já começa a contar a partir da matéria-prima estando lá no chão de fábrica, no ambiente de processamento. Então, se houver um tempo de espera ou demorar para iniciar o processamento, o tempo de fluxo daquele material já começou a contar. Tá bom? Um caso diferente desse aí é quando tem liberação, o instante de liberação das tarefas, ou release date em inglês, Por isso a letra RJ aí, a variável RJ. Então, nesse caso, o tempo de fluxo, a gente tem que descontar aí do instante de término esse instante de liberação, Porque o fluxo começa a contar somente a partir do momento que a tarefa pode iniciar.
Antes da liberação, ela não pode iniciar, então não conta o tempo de fluxo dela. Vamos ver um gráfico que fica mais fácil de entender. Temos aqui um primeiro caso, né, da tarefa J1, que tem a liberação no instante igual a 3. Tá vendo? Antes disso, ela não pode iniciar. Né? Então, a partir do instante 3, ela começa o processamento e termina no instante 7. Né? Então, esse é um instante de término da tarefa 1. Só que qual é o tempo de fluxo dessa tarefa 1? Que começa a ser contado no instante em que ela é liberada e vai até o instante de término. Então, o tempo de fluxo da tarefa 1, nesse caso, é 4. Tá vendo que não coincide mais o tempo de fluxo com o instante de término. O fluxo é o término menos a liberação, é 7 menos 3, por isso que dá 4. Tá? Para a segunda tarefa, imagina que o instante de liberação, R2, é 4. Só que nesse instante a máquina está ocupada. Né? Então tem que esperar o processamento de J1 para depois iniciar J2. Tá vendo? Então ela termina no instante 13. Né? Então esse é o instante de término da tarefa amarela, 2. Só que qual é o tempo de fluxo dela? Né? Começa a contar a partir da liberação, 4, e vai até 13. Então é 13 menos 4. O tempo de fluxo da tarefa 2 é 9. Repare então que não coincide mais. Então quando tem liberação diferente de 0 para as tarefas, né, tem que fazer aquela continha lá para calcular o tempo de fluxo, não coincide mais o fluxo com o término. Fecha parênteses, vamos voltar aqui ao problema 1 que a gente tinha visto de minimização do tempo de fluxo. Lembra que a gente já tinha falado que a regra que fornece a solução ótima para esse problema é a regra SPT, Shortest Processing Time. Então a tarefa com menor tempo de processamento é a tarefa J3, que tem tempo 2. Depois a J5, que tem tempo 3, né? Olhando na tabela verde. Na tabela laranja, a gente já calcula aqui os instantes de término de cada tarefa, na sequência. Lembra que aqui não tem liberação, o instante de término coincide com o tempo de fluxo. Né? A primeira tarefa, o instante de término é o próprio tempo dela. J3 dura 2, então instante de término 2. J5 dura 3, olhando na tabela verde. Então a gente soma, né, 2 mais 3, dá 5. Né? Tarefa J5 vai na segunda posição, tem que esperar J3 para depois iniciar. J1 dura 5. Então a máquina terminou no instante 5, né? Depois começa J1, que dura 5, então termina no instante 10. Tá certo? E assim vai sucessivamente, é só ir somando, né, o tempo de carga da máquina com a duração da tarefa, o tempo de processamento da tarefa para calcular o seu instante de término. Somando todos esses instantes de término ou todos esses fluxos das tarefas, a gente tem aqui o fluxo total, que é 53, e o fluxo médio, que é 10,6. Então, como a gente já sabe, esse é um resultado conhecido, né, é a solução ótima, por isso a anotação ali com asterisco, né? Não existe outra sequência que dê valores menores do que esses aí, 53 e 10,6. Né? Empatar pode até ser que empata, né? Outra sequência que empata esse valor. Mas uma outra sequência que dá um valor menor, né, melhor do que esse, não tem, porque essa já é a solução ótima. Muito bem, esse é o primeiro problema que a gente ia ver aqui nesta videoaula. O segundo problema é minimização do tempo de fluxo ponderado, então é muito parecido com esse primeiro. A diferença é que tem uma ponderação, tem um peso agora, né? Cada tarefa tem um peso, como se fosse uma prioridade, né? Diferente, tá? Temos aqui também uma regra de prioridade que nos dá a solução ótima. É a regra WSPT, ou em inglês, né? Weighted Shortest Processing Time, que faz ordenação por essa razão aí, uma divisão entre o processamento pelo peso. Então, repara, o peso está no denominador. Então as tarefas que têm tanto o menor tempo de processamento como o maior peso ou a maior prioridade, por isso que a gente põe no denominador, né? Então na conta resultante aí dessa fração, dessa razão, né? O menor valor dessa razão é que dá a regra que vai ser priorizada, tá certo? A gente faz todo esse cálculo e pega o menor valor. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Tá vendo que agora tem os pesos para cada tarefa. Né? Então a gente precisa calcular a razão que nós falamos ali, é PJ dividido por WJ. A menor razão, o menor valor é na tarefa J3, com 0,4, tá vendo? Então a tarefa J3 vai em primeiro lugar na sequência WSPT. A segunda menor razão é 1,25,
né, com a tarefa J1 e assim por diante. Tem a sequência ali WSPT. Do mesmo jeito, a gente calcula os instantes de término, né, como a gente fez anteriormente, e depois multiplica esse instante de término pelo peso para calcular o fluxo ponderado. Então aqui é WC ou WF, né? É a mesma coisa. Somando tudo e dividindo pela soma dos pesos todos, dá 12,5, que é a solução ótima, né? Então não existe outra sequência, né, para esse problema de fluxo ponderado com esses valores aqui, né, de tempos de processamento e pesos, que dê um tempo de fluxo ponderado menor do que esse aí. Então, como eu disse, pode haver empate, mas não tem outro menor, porque essa já é a solução ótima. Muito bem, vamos falar mais um pouco sobre medidas de atraso, né? Então, para isso, vamos definir aqui a notação de DJ, que é o prazo da tarefa J, que vem também do inglês due date. Tá? Muito bem, então vamos ver um exemplo aqui, né, uma programação no gráfico gigante com 3 tarefas, J2, J3, J1. Temos aqui os prazos de cada tarefa. Né? Repare então que a tarefa J2 ela termina antes do prazo dela, então por isso ela está adiantada, tem um adiantamento aí. Esse intervalo aí entre o término e o prazo é o adiantamento. Tarefa J3 terminou em ciminha do seu prazo, então ela é uma tarefa pontual. E a tarefa amarela, J1, terminou bem depois do prazo, tá vendo? Então esse intervalo aí corresponde ao atraso dela. Isso a gente já sabia, né? É só para a gente padronizar aqui a nossa anotação. Muito bem. Então por isso que o atraso nós vamos chamar de tesão. O tesão J é o atraso da tarefa J, que vem do inglês também, tardiness, que é calculado por meio dessa expressão aí. A gente faz o instante de término menos o prazo, né? É o atraso da tarefa. Mas quando a tarefa está adiantada, o término menos o prazo daria um valor negativo. Não existe atraso negativo. Então, por isso que quando der negativo, quando ela estiver adiantada, a gente considera o valor zero. Tá? Quando a tarefa está adiantada, ela tem um atraso zero. Muito bem, então o adiantamento é o earliness da tarefa. Né? Tá aí também a expressão. É o contrário, agora é o prazo menos o instante de término. Então, do mesmo jeito, quando a tarefa está atrasada, o adiantamento seria negativo. A gente não considera adiantamento negativo, né? E então considera o valor zero para a tarefa que está atrasada. Muito bem, agora a gente tem uma outra medida que é o lateness, é o LJ. Tá? A melhor tradução que eu consegui para essa medida, porque mesmo nos artigos em português, os autores costumam usar lateness mesmo, né? Então eu traduzi como desvio de pontualidade da tarefa J, porque é isso que ela representa, é um desvio, e sendo desvio pode ser negativo, entendeu? Então pode ser negativo quando estiver adiantada e é positivo quando for atrasada. Pode ser zero também, tá? O cálculo é essa expressão que está aí. Tá? Nós vamos falar mais sobre o lateness, mas antes, mais uma informação aqui é que quando a gente considera adiantamentos e atrasos, a gente quer reduzir, e tem várias medidas de desempenho relacionadas a ao adiantamento e o atraso, pode ser a soma, pode ser ponderado, pode ser o maior deles. Então isso se refere à filosofia just in time, uma filosofia empresarial bem conhecida também, né, que tenta reduzir deslocamentos, desperdícios, atrasos, né, e que tenta entregar o produto, né, justo a tempo, né, just in time, no momento mais oportuno possível, tentando reduzir tanto adiantamentos como atrasos. Né? Então, quando a gente quer minimizar earliness e tardiness, né, corresponde aqui à filosofia just-in-time scheduling, tá? Só uma observação. Então, agora, detalhando aí a diferença entre tardiness e lateness, pode confundir, né? Porque em inglês, quando a gente fala que algo está atrasado, a gente fala que está late, né? Ou quando a gente diz assim, I'm late, né? Eu estou atrasado. Né? A gente não usa o tardiness na linguagem, né, do dia a dia. Então pode confundir. Então lembrando aqui que o atraso é tardiness e lateness representa o desvio, tá? Então é tudo em relação ao prazo. Então por isso que a linha do tempo já está marcada aí com o prazo DJ. Como a gente já falou, quando o instante de término da tarefa corresponde ao prazo, ela termina em ciminha do prazo dela, né? O instante de término é igual ao prazo, isso corresponde à situação de pontualidade. A tarefa é pontual. Quando o instante de término é maior do que o prazo, é depois do prazo, então isso é a situação de atraso. E do outro lado, quando o instante de término é menor do que o prazo, isso corresponde à situação de adiantamento, certo?
Então, onde é que está o lateness aqui nessa história? Como nós já traduzimos, lateness é o desvio de pontualidade em relação ao prazo. Então, se, né, nesse caso central azul aí, né, se a tarefa é pontual, o lateness é 0, não tem desvio, né, o lateness é 0. Se a tarefa está adiantada, em verde, então o lateness é negativo, o desvio é negativo. E se a tarefa está atrasada, do outro lado, então o desvio é positivo, o lateness é positivo. Tá aí, então, né, as relações todas. Só para a gente completar, então, as outras variáveis, né, quando a tarefa está adiantada, no caso verde, né, a gente tem um valor de E positivo, né? Existe um adiantamento, então o earliness é positivo. Para esse caso aí de adiantamento positivo, todos os outros valores de tardiness é igual, de earliness, né, desculpa, de earliness é 0, tá vendo? Né, se a tarefa está adiantada, né, então, e o valor dela é positivo, então quando é pontual ou atraso, o earliness é 0, tá? Então, do mesmo jeito, quando há atraso e o tardiness é positivo, o tesão J é positivo, né, por causa do atraso, nos outros casos de adiantamento e de pontualidade, o tesão é igual a 0, certo? Só para a gente completar aí todas as relações das variáveis. Muito bem, voltando agora aqui às medidas de atraso. Ó, temos 3 tipos. O atraso total, que é a soma de todos os atrasos das tarefas. O atraso máximo, que é considerar somente o maior de todos os atrasos. E o número de tarefas atrasadas, ou em inglês, tardy jobs. Né, eu uso um contador de tarefas atrasadas, UJ, que é uma variável binária, que é igual a 1, se a tarefa J atrasa. Né? Então aí eu somo todos esses uns, né? Os uns representam tarefas atrasadas, então essa conta, essa soma, me dá o número de tarefas atrasadas. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Olha só, exemplo 3, tem aí os tempos de processamento, tudo 2, e os prazos das tarefas. E já são dadas 3 sequências, então vamos analisar o desempenho dessas 3 sequências em relação às medidas de atraso que nós estamos falando. Tá? Tem aí então a primeira sequência, J4, 2, 3, 1, 5. Calculamos já os instantes de término e os atrasos dessa sequência. Então tem aí o atraso só da tarefa J1 e da J5, né, respectivamente 4 e 1. Tá? Para outra sequência, 4, 1, 3, 5, 2, tem somente uma tarefa atrasada, ó, né, e um atraso de 6 unidades na tarefa J2. Tá? E a terceira sequência, 2, 4, 1, 3, 5, né, tem aí várias tarefas atrasadas aí, com esses valores que estão aí na tabela. Então vamos fazer uma tabelinha aqui com as 3 medidas de desempenho, né, as 3 medidas de atraso que nós estamos falando. Né, o atraso total, que é a soma, o atraso máximo e o número de tarefas atrasadas. Então, para a primeira sequência, vamos calcular essas 3 medidas. Né, nessa sequência 1, nós temos aqui 5 unidades de atraso, somando aí 4 mais 1. Né, o total de atraso é 5. O maior dentre os atrasos é 4. Né, o maior é 4. Quantas tarefas atrasaram? 2. Tem 2 tarefas atrasadas na primeira sequência. Tá? Segunda sequência. Né, a soma dos atrasos é 6, o maior atraso é 6 e só tem uma tarefa atrasada. Tá? Terceira sequência. A soma dos atrasos é 2, 4, 6, 7. Né? O maior dentre os atrasos é 2 e o número de tarefas atrasadas é 4. Tem 4 tarefas atrasadas. Né? Então, repara que, considerando agora isoladamente, se eu considero a primeira medida de desempenho, a soma dos atrasos, então a melhor sequência dentre essas 3 é a primeira, que deu 5. Né? As outras 2 deu 6 e 7. Tá vendo? O total de atraso deu 6 e 7. Então, a melhor sequência é a primeira. Mas se a minha medida de desempenho é o atraso máximo, né? Então agora a sequência 3 é a melhor. O maior atraso que deu aqui foi 2. E por fim, se eu quero agora a melhor sequência em relação ao número de tarefas atrasadas, é a sequência 2, né? Que teve um atraso grande, mas em termos de quantidade de tarefas atrasadas, só teve uma tarefa atrasada. Então repara que dependendo da medida de desempenho que eu considero, que eu uso, eu tenho desempenhos diferentes e sequências diferentes que melhor me atendem, né, àquela medida, certo? Essa é uma comparação que a gente ia fazer.
Então, voltando aqui para os nossos problemas. Ó, problema 3 é o problema de minimização do atraso máximo. Eu quero minimizar o maior dentre todos os atrasos. E aqui nós temos, mais uma vez, por sorte, né, uma regra de prioridade que dá a solução ótima. É a regra EDD, Earliest Due Date, que faz a ordenação pelos prazos. Né? A tarefa que tem o menor prazo, ela é programada primeiro, no início da sequência. Tá? Só uma observação antes da gente ir para o exemplo, é que para o problema do atraso total, a soma dos atrasos, não há uma regra de prioridade que fornece a solução ótima, né? Não é encontrada na literatura. Existem outros métodos, heurísticas, modelos, né, que fornecem, mas uma regra simples, direta, né, que já fornece a solução ótima, não há, tá? Mas voltando a falar aqui do nosso problema 3, o atraso máximo. É a regra EDD. Então, pegando aí o exemplo 4, construindo a regra EDD, né, a sequência EDD, né, a tarefa que tem o menor prazo é a J5, que é 5, depois a J2, que é 6, aí construímos a sequência EDD. Calculamos os instantes de término de todas elas e os atrasos. Tá vendo? O maior atraso que teve aqui é com a tarefa J4, com 4 unidades de tempo. Tá vendo? Tsão asterisco, máximo, né, é 4. Ou seja, não existe outra sequência que dê um atraso máximo de 3, 2, 1. Né? Pode haver empate, outra sequência que também dê um atraso máximo de 4, só que menor do que esse valor não tem, porque aqui a gente já encontrou a solução ótima. Muito bem, próximo problema é o adiantamento máximo. Né? Muitas vezes a gente não quer terminar a produção muito tempo antes do prazo da entrega, né? Porque tem que ficar ali o produto armazenado, tem custo para isso, tem deterioração de material, tem deslocamentos que tem que fazer, né? Então a gente quer reduzir o adiantamento, né? O adiantamento máximo nesse caso. Mais uma sorte, tem aqui a regra de prioridade que dá a solução ótima, que é a regra MST, tá? Não é um movimento de trabalhadores. Olha aí, a regra MST é a Minimum Slack Time. O que é Slack Time? É a folga. Então ela faz a ordenação pela folga ou a urgência. O que é essa folga? É a diferença entre o prazo e o tempo de processamento. Então está aí um exemplo, um gráfico de Gantt, que considera isoladamente cada tarefa. Tá? Então esse espaço, esse intervalo que nós estamos vendo aqui entre o prazo, né, e o tempo de processamento da tarefa, esse intervalo amarelo, que é a folga, né, é a folga para uma única tarefa programada aí. Se a gente coloca uma segunda tarefa, né, a folga dela, da segunda em relação ao prazo, né, é diferente, entendeu? Então a gente considera cada tarefa isoladamente para calcular a folga. E aí a gente faz a sequência por essa folga. Então tem aqui os mesmos dados do exemplo anterior, o exemplo 4, né, só que agora para adiantamento máximo. Então a gente calcula primeiro a folga, DJ menos PJ, menor de todas é J5, depois J1, tá vendo? Construímos aqui a sequência MST, calculamos os instantes de término e todos os adiantamentos, né, dessas tarefas. E aqui temos que o adiantamento máximo é 2. Essa já é a solução ótima também, certo? Próximo problema, P5, número de tarefas atrasadas. A gente quer reduzir o número de tarefas atrasadas. Esse é o penúltimo problema deste vídeo, tá? Tá acabando. Aqui, a gente não tem uma regra de prioridade que já direto já dá a solução ótima. Mas nós temos um algoritmo, tá? Um método muito simples que nos dá a sequência ótima aí para o problema de número de tarefas atrasadas. É o algoritmo de Hodgson, tá? Que tem aqui os passos, o enunciado do algoritmo, mas a gente não vai ficar lendo, tá? Vocês podem consultar depois, com calma. É muito melhor a gente já ir direto para o exemplo prático, né? Mais fácil de ver como ele funciona. Então, o que é que diz o algoritmo de Hodgson para esse exemplo aqui, então, com 8 tarefas, né? Minimização do número de tarefas atrasadas. Ele diz assim, considere a sequência EDD, Earliest Due Date, ordene pelo prazo, fizemos aqui, e vai calculando os instantes de término e os atrasos. E aí você marca a primeira tarefa que deu atraso. No nosso caso é a terceira tarefa aqui, J8. Então a gente marca essa tarefa que é a primeira que deu atraso, tá? Aí, a partir da primeira tarefa até essa aí que deu atraso, a gente vai procurar lá nos dados do problema, dentre essas três,
né, a tarefa que tem o maior tempo de processamento. A maior tarefa desse intervalo aí, tá vendo? Que é J8, né, que tem tempo de processamento 6. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar a tarefa J8 dessa sequência e vai guardar, né, numa lista de tarefas removidas. Tá vendo? J8 vai para lá. Então a gente vai tirar dessa sequência EDD, tá? E vai seguir, continuar com as tarefas seguintes. Então vai ficar J5, J4, J3, J2 e assim por diante, tá? Então é isso que nós vamos fazer, tá vendo? Seguimos aqui a sequência EDD, né? Retirando a tarefa J8, que ficou lá naquela lista de tarefas removidas. Então ficou uma posição vazia lá na última posição da sequência, tá? Tudo bem. E a gente repete o procedimento. A gente vai calculando os instantes de término e os atrasos, né, e marca aí a primeira tarefa que tem atraso. Marcamos. Aí, a partir da primeira tarefa até essa tarefa que deu atraso, temos aí um intervalo em que a gente vai procurar a maior tarefa, aquela tarefa que tem o maior tempo de processamento dentre essas aí do intervalo. Tá? No caso, é a tarefa J6, né, que tem o tempo de processamento 8. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai retirar a tarefa J6 aqui dessa sequência e colocá-la lá na lista de tarefas removidas. Entendeu? A gente desocupa essa posição e segue com a sequência aí com as próximas tarefas, J7 e J1. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó, tá vendo? Então ficou J5, 4, 3, 2, 7, 1. Tá? E a gente repete o procedimento. Calcula os instantes de término para essa nova sequência e os atrasos, né, para essa sequência que ficou aí. Repara que agora não deu nenhum atraso, então não tem uma primeira tarefa atrasada mais, né? Nenhuma tarefa está atrasada, certo? Então o algoritmo de Hodgson para e essa é a sequência ótima adicionada das tarefas lá da lista de tarefas removidas. Entendeu? Então aqui a gente tem, né, as tarefas que não tinham atraso, né, e aquelas tarefas removidas que agora têm um atraso grande, tá vendo? Esse é o trade-off desse problema, né? Quando a gente retira uma tarefa atrasada e coloca lá na lista de tarefas removidas, a gente já sabe que ela é uma tarefa atrasada, ela já tinha um atraso, né? Então a gente está tentando salvar outras. Essa que foi a ideia do Hodgson, né? A gente salva outras penalizando, né, o atraso dessas que já tinham atraso mesmo. Então ficam atrasos grandes, mas aí dá uma sequência com o menor número de tarefas atrasadas possível, né? Essa é a solução ótima aí com duas tarefas atrasadas. Repara que a gente pode trocar a posição, né, de J8 com J6, daria uma segunda solução com o mesmo número de tarefas atrasadas, tá certo? Esse algoritmo então dá a solução ótima para esse problema. Ok? E o último problema que a gente vai ver aqui é esse aí, o tempo de fluxo sem atraso. Esse é o único problema que pode não ter solução. Os outros todos sempre têm solução, né? Uma solução viável, mesmo que não seja ótima. Nesse caso, existe uma situação em que o problema pode não ter solução, né? Então a solução ótima é dada pela regra de Smith, né? Tem aqui o enunciado dessa regra, né? Mas também a gente não vai ficar lendo. Então repara que se a gente não encontrar uma sequência que satisfaz essa regra de Smith, né, o problema ou o conjunto de dados não tem solução viável. Está vendo ali na última linha? Né? Então vamos direto para o exemplo. Temos aí esse conjunto de tarefas, né, os processamentos e os prazos, né, e aí aqui que a gente faz? A gente soma, né, então já vamos reservar aqui embaixo um espaço para ir construindo a solução. O que o Smith, né, o autor dessa regra, disse? Ele disse assim, faz a soma dos tempos de processamento, né, de todas as tarefas aí, então deu 21. Se houver alguma tarefa que o prazo dela é maior ou igual a 21, significa que ela pode ir para a última posição que não vai ter atraso. Né? Se a soma dos tempos de processamento dá 21, mesmo que aquela tarefa que tem o prazo maior ou igual a 21 ficar na última posição, ela não vai ter atraso. E isso acontece aqui. Repara que a tarefa J4, né, ela está aí, ó, ela tem um prazo 21, então a gente já pode colocá-la na última posição. Né? Independente de quem vem antes, né, em qualquer ordem, não vai ter atraso. Tá vendo? Essa é a primeira iteração.
Então aí a gente desconsidera a tarefa J4, vai para a segunda iteração e faz a soma novamente daquelas tarefas candidatas, aí ocupando aí as posições. Então aqui a gente faz uma construção, é um algoritmo construtivo, um algoritmo construtivo que constrói a sequência da direita para a esquerda, né, do final para o início. Tá? Muito bem, então de novo fizemos a soma, e dentre essas tarefas, se houver alguma que tiver o prazo maior ou igual a 15, que é a soma dos tempos de processamento, né, então essas tarefas elas podem ser colocadas aí na última posição livre da sequência, que é a quarta posição, que não vai ter atraso. Né? Tem duas. Quando tem duas, a gente vai escolher uma. Né? Lembra que o problema aqui a gente quer reduzir o tempo de fluxo, né, numa sequência que não tem atraso. Tá? Lembra que foi o primeiro problema que a gente viu aqui na videoaula, né, que o tempo de fluxo é reduzido, é minimizado pela regra SPT, colocando então o menor tempo de processamento no início da sequência. Só que aqui a gente está construindo a sequência da direita para a esquerda, do fim para o começo. Então aqui a gente, para minimizar o tempo de fluxo, a gente tem que escolher ao contrário. A gente tem que escolher a tarefa com o maior tempo de processamento, né, que é dentre essas duas candidatas aí que não vão ter atraso, colocando na última posição disponível, né, J1 ou J2, nós escolhemos J2 para ir lá para a última posição, porque ela tem o maior tempo de processamento. Nosso interesse aqui é reduzir o tempo de fluxo, tá vendo? Esse é o critério, tá bom? Então assim a gente cancela aqui os dados, né, da tabela verde aí da tarefa J2 e vai para a terceira iteração. Repetimos o mesmo procedimento, a gente soma os tempos de processamento das tarefas candidatas, dá 8, e se houver aí tarefas que tenham prazos maiores ou iguais a 8, a gente pode colocar na última posição disponível. No caso, as 3 tarefas podem, tá vendo? Ó, né? Qualquer uma delas pode ocupar aí a última posição da sequência disponível, né? Mas aí então tem o desempate. Lembra que a gente vai escolher a tarefa que tem o maior tempo de processamento para poder minimizar o tempo de fluxo. Né? A gente está construindo ao contrário agora a sequência. Então, para minimizar o tempo de fluxo, a gente escolhe a tarefa com o maior tempo de processamento, que é a tarefa J1. Tá vendo? O J1 tem tempo 4, né? Maior tempo de processamento vai ocupar essa posição aqui. Muito bem. Anulamos aí esses dados, vamos para a iteração 4, repetimos, tudo a mesma coisa. Tá vendo? A soma é 4, né? Os prazos são todos maiores do que 4, né? A gente escolhe a tarefa com o maior tempo de processamento, que é a J5, ocupa ali a última posição disponível da sequência. Vamos para a última iteração, não precisa nem somar mais, nem fazer regra, porque só tem uma posição, a J3 ocupa ali. Então assim montamos a nossa solução, a nossa sequência, verificamos que existe sim uma solução ótima, né, uma solução viável ótima, tá, para esse conjunto de dados. Tá? Aí a gente coloca então, a gente volta aí para os dados originais e coloca lá na tabela laranja a sequência que a gente encontrou, calcula os instantes de término e os atrasos, né, para conferir que não houve atraso, né, esse era um requisito aí para a nossa sequência, e calculamos aí o fluxo ótimo, né, o fluxo médio, né, ótimo, que dá 9,8. Pronto. Assim a gente finaliza esta videoaula com as referências, né, e até a próxima. Tchau, tchau!